Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para participar com você de uma leitura bíblica da Palavra de Deus. Eu sou o presbítero Mário Silva e quero louvar a Deus pela tua vida nesse dia de hoje. Nós tínhamos parado um pouco por conta do trabalho, de publicar alguns vídeos de mensagem, de reflexão, mas hoje estava deitado na minha folga e Deus ele me despertou para que nós possamos nesta manhã entrarmos junto para meditar um pouco na palavra de Deus. E dessa feita eu estou alegre, estou grato ao Senhor por essa oportunidade. Então eu te convido a nós lermos um texto da palavra de Deus. Esse texto estava meditando e falou muito ao meu coração e vai falar ao teu coração com certeza, vai falar fortemente ao teu coração, com certeza, essa palavra nesta manhã. Então, fica conosco que nós vamos meditar um pouco nas Santas Escrituras. Então, eu te convido para nós meditarmos um pouco no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 22. Essa é para nossa meditação. São Lucas, capítulo de número 22, nós vamos ler o versículo 47 diante. O versículo 47 diante nós vamos ler para a nossa meditação, que diz assim: E estando ainda ele a falar, ou seja, o Senhor falando, seguiu uma grande multidão dos 12 que se chamava Judas, e adiante dele, e chegou a Jesus e o beijou. E Jesus disse: Judas, com beijo trairás o Filho do Homem? E vendo que estava com ele e o que suceder, disseram: Senhor, ferimos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Só até aqui, meus irmãos, e creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu quero nesta manhã, eu preciso te alertar, eu preciso te precaver de um texto que é muito conhecido. Com certeza você já ouviu alguns dos pregadores a pregar acerca do servo do sumo sacerdote, por nome de Malco, que o seu nome significa conselheiro. E Lucas, ele nos traz esse texto. Lucas, o médico amado, ele está falando de algo que aconteceu. Ou seja, Lucas, ele ouviu alguém falar. E agora ele narra no seu evangelho esta história, esse fato, esse relato que aconteceu no dia em que Jesus foi preso. Como bem sabemos, irmãos, Lucas, ele nunca foi apóstolo. Lucas, ele nunca andou com os discípulos. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Lucas, tão somente ele se converteu pelo apóstolo São Paulo. Lucas, ele era da descendência grego. Ou seja, Lucas, ele estudou e se formou em medicina. Possivelmente Lucas estudou na a maior escola do mundo antigo de medicina, que era no Egito. Então Lucas, ele se forma como se fosse um clínico geral. E ali ele recebe um convite, alguém paga para ele cuidar de um homem chamado Saulo, ou Paulo de Tarso. E ali ele vai cuidar de Paulo, e ali ele começa a cuidar de Paulo,
E agora ele se converte na segunda viagem missionária que Paulo ele vai fazer até os irmãos que estão em Jerusalém. Se você ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, você vai ver que Lucas ele chega com Paulo em Jerusalém. E diz a Bíblia que agora Lucas ele vai ficar aproximadamente 2 anos em Jerusalém. Ele fica aproximadamente 2 anos em Jerusalém fazendo o quê, irmãos? Pesquisando, estudando. Ele se converteu e agora ele tem a curiosidade de aprender, de pesquisar os fatos ocorridos na época de Jesus. Então ele fica 2 anos em Jerusalém e ali ele vai ficar pesquisando, ou seja, ele escreve o Evangelho. É o único escritor grego gentil que escreve 2 livros, né? Que é o Evangelho segundo escreveu Lucas, o próprio, e o Ato dos Apóstolos, né? Então ele conta, ele narra uma história que contaram a ele, né? E se você ver e analisar um pouco, que Lucas ele se aprofunda tanto que lá em Jerusalém ele começa a pesquisar e agora ele começa a dizer a história. Ele vai ouvir essa história narrada de alguém que estava lá, de alguém que tinha a consciência de que o fato foi acontecido e ocorrido por ele, né? E quem era esse homem que contou a Lucas, né? Se você for mais no Evangelho mais à frente, você vai ver no capítulo de número 18 e o versículo de número 10 do Evangelho de João, né? João ele relata no capítulo de número 18, versículo 10, ou seja, João ele estava dizendo a Lucas lá em Jerusalém: ó, Lucas, ninguém me contou, eu estava lá, quando ocorreu esse fato, eu estava presente. Você conta de alguém que você já ouviu. Eu não, eu conto porque eu estava lá. Eu sou testemunha ocular do que aconteceu. E quem era esse João, irmãos? Esse João não é João Batista, né? Não. Esse João não foi aquele que preparou o caminho para Jesus. Esse João aqui é o João evangelista. Foi o último dos discípulos a morrer. Lembra dele lá na ilha de Pátio? Lembra dele quando Jesus fez a promessa de que ele não morreria de martírio? Então esse João aqui, irmão, ele tinha um pai. Ou seja, ele era primo de Jesus. Esse João aqui, irmão, ele tinha uma mãe, possivelmente. Ele era filho de um pescador chamado Zebedeu, ou seu José Bedeu. Esse João aqui, ele tinha um irmão chamado-se de Tiago. Esse Tiago aqui, irmão desse João evangelista, ele morreu no capítulo de número 12, acompanhando Pedro. Está lá em Atos dos Apóstolos. Então, este João aqui, ele é filho de um pescador e de uma mulher chamada Maria Salomé, ou de Dona Maria Salomé, filha de um homem chamado de Joaquim. Este Joaquim, irmãos, ele tinha 2 filhas. A primeira era Isabel, que era mãe desse João. A segunda filha, ou seja, a caçula filha de seu Joaquim, ela se chamava Miriam, que casou-se também com seu José, só que não pescador, mas carpinteiro de Jerusalém. Então, Salomé
mãe de João, e Miriam, mãe de Jesus, que em outro tempo a Igreja Católica tirou o nome de Miriam para Maria. Então João, quando ele ia à casa de Maria, sua tia, ele brincava com Jesus. Então João era aquele que deitava a cabeça no colo de Jesus. Então João, ele está dizendo assim: eu vi o fato, ninguém me contou, foi eu que vi. Então o que é que eu trago aqui, irmão, dentro desta, eu posso dizer assim, exegese, dentro dessa hermenêutica? É que João, ele narrou o fato de frente. E o que é que ele diz no seu evangelho? Ele diz que Pedro saltou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote. É aqui que eu quero começar a mensagem, já que nós já conhecemos quem foi Lucas, e agora nós passamos a conhecer quem viu pessoalmente. Torno a dizer, Lucas, ele contou um relato que alguém contou para ele. João não. João, o discípulo amado, esse sim, esse presenciou e nos traz aqui essa mensagem no seu evangelho, né? Que ele escreveu no capítulo de número 18 e o versículo de número 10. Ou seja, João, ele escreve tudo lá. E você vai ver esse João evangelista narrando tudo sobre o que aconteceu naquele dia. Queridos, nós temos que ter a maior vigilância quando nós estamos ministrando o Evangelho de Deus. Você já parou para pensar que a maioria do povo, ele ouve e fala o que os outros ouviu? A maioria do povo, principalmente aqueles que não se aplica a mensagem do conhecimento, estuda o texto para trazer uma mensagem, ou seja, os bastidores, eles ouvem e falam aquilo que ouviu. O que é que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós, pregadores, presbíteros, evangelistas, ou seja, aqueles que ministram a palavra de Deus, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pregamos. Por quê? Porque eu particularmente, eu ministrei já nesse texto e preguei que Pedro, ele feriu o sumo sacerdote. Mas João disse que não foi o sumo sacerdote. João disse que foi o servo do sumo sacerdote. Foi diferente de Lucas. Lucas, eles falam que feriu o servo do sumo sacerdote, mas Lucas não traz a particularidade que João traz. João traz a particularidade. João diz que ele desembainhou a espada. E você vai ver que Pedro, foi a única vez que viu Pedro com a espada na bainha. Foi a última vez que Pedro desembainhou a espada da bainha. Ele vai dizer que Pedro desembainhou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. E na frente ele vai dizer, e o nome dele era Malcom. Ou seja, conselheiro. E nós começamos esse texto aplicando aqui o cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós ouvimos e passamos para o povo. Quantas vezes também eu já estava ouvindo vários pregadores pregar que foi o servo, que foi o sumo sacerdote. Não, irmãos. Ele feriu o servo do sumo sacerdote de João, cortando-lhe a orelha direita. Vejamos que Malco, irmão, ele tinha um sonho. Para ser sacerdote, nós falamos muito, estudamos muito sobre a escola de profeta. A Bíblia está recheada de resumo de escola de profeta. Mas a escola de sacerdote é muito pouco falado. Ser sacerdote, o que fazia o sacerdote, para que servia o sacerdote? Sacerdote, ele não é escolhido aleatória, não.
Muitas vezes nós pensamos, irmãos, que sacerdote é escolhido por conta que o pai morreu e eu tenho compromisso de ungir o filho dele como sacerdote, e às vezes o camarada, ele nem chamada tem. Hoje nós estamos cansados de ver por aí pessoas ao sacerdote que não tem nem o cheiro da chamada. Mas por ser uma pessoa de alta sociedade, por ser uma pessoa que seja... Você está entendendo o que eu quero dizer? Se coloca como sacerdote. Mas o sacerdote, ele não é escolhido assim não. O sacerdote, para ser sacerdote, primeiro, pelo que eu já estudei e pelo que eu estudo, primeiro o sacerdote, ele tem que ser servo. Não tão somente ele tem que ser servo, mas ele tem que já estar estagiando. Você já viu que tem muitas pessoas, sacerdote, que ele não sabe nem o começo da Bíblia Sagrada e não resumo do que terminou? Você sabia que tem sacerdote que é escolhido porque, como eu já falei, por conta de uma promessa de alguém que morreu e ele tem que ser sacerdote? Não. Sacerdote não era pegado assim como se você joga um laço no cavalo, um laço no boi. Não, o sacerdote ele tinha que ser escolhido a dedo. O sacerdote ele tinha que se acordar antes das 5 da manhã. Está lá em Levítico. O sacerdote ele não poderia ver o sol nascer pela sua cabeça não, mas ele tinha que se levantar primeiro que o sol saísse. O sacerdote ele tinha que saber das leis. O sacerdote ele tinha que saber sacrificar. Então, era uma responsabilidade que o sacerdote tinha. E esse garoto aqui, irmão, era o sonho dele ser um sacerdote. Ele já estava estagiando. Ele não era porque queria ser um sacerdote. Não, mas ele já vivia de lado de um sacerdote. Ele estava aprendendo. Ele já tinha passado os 5 anos da sua faculdade. Ele já sabia, ou ainda estava aprendendo o que era sacrifício. O sonho desse garoto chamado Malco era usar o cutelo. O sonho deste garoto, queridos, era usar o turim. O sonho desse garoto é usar a mitra, santidade ao Senhor. O sonho do pai de Malco era ver ele como um grande sacerdote. O sonho da mãe de Malco era ver ele sacrificando no templo. Ou seja, o próprio sonho de Malco está destacando ser um grande homem da sociedade. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos também um sonho. É que você também tem um sonho. Mas para esse sonho ser realizado, é necessário nós ter a certeza da nossa chamada. Alguém pode não dar valor à tua chamada, alguém pode não te reconhecer, não está nem a mínima a tua chamada. O que importa é o que Deus pensa de você. O que importa é o que Deus pensa de você. Esse rapaz tinha um sonho, mas esse sonho, querido, foi interrompido. Por quê? Porque a Bíblia diz, está lá em Levítico, que nenhum sacerdote ele pode ser manco. Nenhum sacerdote ele pode ter defeito. Ou seja, não poderia ser nenhum sacerdote primeiro. Escuta isso aqui. Nenhum sacerdote primeiro, ele não poderia ser da tribo do Sodã. Não. Ele não poderia ser da tribo do seu Esacar. Também não. Ele não poderia ser da tribo de seu Benjamim. Não. Ele não poderia ser da tribo de seu Judá. Não. Nenhuma dessas tribos ele poderia ser sacerdote. Ele só poderia ser sacerdote se ele fosse da tribo de Levi. Ou seja, ele tinha que ser do tronco arônico, do irmão de Moisés, Arão. E esse moço aqui, ele era da tribo de Benjamim, de Levi, perdão. Ele era do tronco arônico.
E ele estudou bastante para ser um sacerdote. Ele se compromissou bastante, não tão somente ele era um servo do sumo sacerdote, mas como ele já estava estagiando. O sonho dele é receber a formatura. O sonho dele é de ver o óleo descer sobre a sua cabeça. O sonho dele é ver o óleo jorrar pela sua cabeça e pela sua barba, para ser um sacerdote. Ele tinha que ser da tribo de Levi. Não tão somente ser aluno, tem que ser escolhido. Você sabia disso? O sacerdote tem que ser escolhido. É isso? Então, esse rapaz, ele já tinha um compromisso. Eu já estou encerrando. Mas eu quero trazer essa reflexão para você. Que você é um escolhido. Fica só na dispensação de Deus. Se ainda você não foi escolhido, você vai ser. O teu sonho ainda não acabou. Os teus projetos ainda não acabaram. Os teus desejos de ser um sacerdote ainda não acabou. Mas agora o Senhor falou que o sacerdote não poderia ser defeito. Não poderia. O sacerdote não poderia ser manco. Ele poderia até não ter a orelha esquerda, mas a orelha direita não. E a Bíblia diz, no momento em que o soldado, ou seja, no momento em que o homem tirou da espada, da bainha sua espada e cortou a sua orelha, todos os sonhos de Malcolm, todos os sonhos daquele garoto, todos os sonhos daquele rapaz vieram de água abaixo. Ele pensou que tinha acabado o seu estágio, que tinha acabado os seus sonhos, que tinha acabado todos os seus compromissos. Não. Existe uma saída. E essa saída, irmãos, não é o irmão da tua igreja. Essa saída não é os membros da tua igreja. Essa porta que vai se abrir se chama Jesus. Ele que conhece o teu coração. Ele que sabe da tua ansiedade. E a Bíblia diz que naquela hora o próprio Jesus, ele coloca a orelha de Malco. Parece que eu até estou vendo pelos olhos da fé. Eu posso aqui conjecturar com vós, como se estivesse lá vendo Jesus mandando Pedro guardar a espada e dizer: Pedro, guarda essa espada, meu filho. Com quem ferro fere, com meu ferro será ferido, meu garoto. Guarda essa espada, Pedro. Você não está entendendo de nada. Esse garoto, ele tinha um sonho, Pedro. Esse garoto, ele tinha projeto, Pedro. Ele só está apenas aprendendo, Pedro. E a Bíblia diz que Jesus pega a orelha direita de Malco, limpa. Claro que Jesus não vai colocar com areia e nem resíduo. Quem sabe Jesus chegou, fez, soprou, né? E colocou a orelha no devido lugar. Quando Jesus coloca a orelha de Malco no seu devido lugar, Jesus está dizendo para você: os seus sonhos ainda não acabaram. Os seus sonhos não caíram por terra. Os seus sonhos estão restituídos. Quantos sonhos que já foram destruídos, quantos sonhos que ninguém sonha mais, quantos sonhos roubados, quantos sonhos parados, quantos sonhos que já nem sonham mais. Mas nesta manhã Deus manda eu te dizer que o teu sonho está sendo restituído novamente. Louvado seja o nome do Senhor. No momento em que Jesus está dizendo, queridos, que a orelha está fixa no lugar, Jesus está dizendo: continue
sonhando, porque o teu sonho ainda não acabou. Quando Jesus está dizendo que a orelha está no lugar, Jesus está dizendo: não tem quem faça acabar com os teus projetos. Sonhos restituídos, projetos restituídos, sonhos não acabados, porque a mão do Senhor está sobre a minha e a tua vida, e não há quem possa acabar com os sonhos que Deus tem projetado na tua vida. Ninguém pode olhar, ninguém pode te dar mínima, ninguém pode nem sequer te lembrar, mas Deus está dizendo: eu te conheço e eu sei os teus sonhos quais são. O teu dia vai chegar. Não pense que o seu sonho se acabou. Não pense que o seu sonho parou. Só prossiga. Só insista. Não olha para o que os outros dizem. Não olha para o que os outros falam. Mas olha para o alvo. Siga em frente. Estuda. Pede sabedoria a Deus. Que Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Então eu quero terminar essa reflexão de 28 minutos agradecendo a Deus por essa revelação nesta manhã, por Ele ter me despertado para trazer essa mensagem para o teu coração, dizendo que os teus sonhos não acabaram, que os teus projetos ainda estão de pé. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu glorifico a Deus pela tua vida. É para você que estou falando. Talvez você perdeu sua orelha direita. Talvez alguém falou para você: não tem mais jeito. Como pensaram com aquele rapaz, que os seus sonhos tinham acabado. Mas o Rabi da Galileia, o Elohim El Shaddai, o leão da tribo de Judá, ele está nesta manhã restituindo os teus sonhos. O leão da tribo de Judá está restituindo os teus sonhos. Nós vamos ouvir um simples louvor nesta manhã, do cantor Irisvaldo Silva, filho meu. Só um trechinho, um pouquinho deste louvor, porque ele vai falar ao teu coração nesta manhã. E você vai ver que nada está perdido, que nada se acabou. Então é para você nesta manhã, que pensa que os teus sonhos se acabaram. Eu quero fazer uma oração para a tua vida nesta manhã. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, meu Senhor, eu te exalto. Eu quero te agradecer por tudo. Eu quero te agradecer por estas vidas que vão ouvir esse vídeo. Não fique pensando que estás sozinho. E que vão ter reconhecimento, Senhor, de que os sonhos não acabaram. Não pense em parar. Meu Deus, no vai meio do adiante de cada um caminho. nesta manhã e restitui o sonho perdido. Cada vez mais perto está Senhor, tua vitória. eu te louvo por tudo, pelo talento, pela sabedoria que o Senhor me deu. E que os nossos sonhos, eles vão ser realizados. Vai de encontro dessa pessoa nesta manhã. Eu te apresento aqueles que estão enfermos. Eu te apresento aqueles, Senhor, que estão no leito dos hospitais. Eu te apresento aqueles que estão nas delegacias, no manicômio, que estão na dependência dos produtos químicos, das drogas. Aqueles que estão na biqueira nesta manhã, Senhor, envia o teu anjo e restaura cada sonho perdido, cada sonho de mãe, cada sonho de pai, cada sonho de irmão, cada sonho de irmã. Meu Deus, nesta manhã, Senhor, vai de encontro. E assim, Senhor, venho te agradecer no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. E assim Deus nos abençoe.
e te agradeço por essa oportunidade em nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Ele é teu Deus. Não desista, não. Não desista de forma nenhuma. Escuta esse louvor. Onde você for, estarei contigo. Ele não vai desistir. Pode ir em frente, não tema o perigo. Não tema o perigo. Você está guardado em minha proteção. Olha a promessa. Ei, mal. Filho meu, Ei, mal. Os teus sonhos depois de ainda tudo isso não que já te acabaram. falei, Olha a promessa. tu vai continuar nesta opressão.